E quero cumprimentar a todos os companheiros e companheiras que tiraram hoje o dia para estar aqui ouvindo, né? Eu vou fazer uma breve apresentação que o Rotary International pede que a gente faça até 2022, para que todos os 35 mil Rotary Clubs do mundo tenham já visto esta apresentação, muitos de vocês já viram, do plano de ação junto com a imagem pública. Então, eu vou pedir, Marcelo, que vocês coloquem em tela para a gente já começar a apresentação com os templates, né? Esse primeiro template aí, essa foto é antiga, é uma foto minha da época do 11/12, então o governador Leonardo, né, deve se lembrar, estava bem mais novinha, o Walter deve estar ali atrás, não sei por que cortaram ele, e eu tenho aí um template que é um template oficial do Rotary International, e vocês veem à direita a nossa roda rotária, que hoje só se chama roda rotária ou marca de excelência. E aqui do lado esquerdo nós temos a marca mais estilizada, vocês veem que não tem Rotary International dentro dela, e é a marca mãe ou marca de assinatura do Rotary International, e que dá, por que marca mãe? Porque ela vai dar origem a todas as outras marcas. Segue. Pode seguir. Essa fotografia, a fotografia é uma fotografia histórica, ela foi tirada quando a notícia de que nós havíamos erradicado a polio na África. Então, foi uma fotografia em ação, uma foto em ação, para vocês verem como se tira fotos em ação. Recentemente, o diretor pediu fotos, recebeu 400 para colocar na Assembleia de Treinamento dos Governadores Eleitos, e ele não conseguiu uma foto de ação. Os clubes, os governadores do Brasil mandaram fotos posadas, e o presidente Metá, ele queria, para a Assembleia do Treinamento, fotos para colocar no telão, fotos em ação. Então, vejam, é uma foto aplicando vacina, uma foto em ação. Essa foto nós estamos usando, quando eu falo nós, é o Rotary International, porque essa é uma apresentação institucional para o mundo inteiro. Ela tem 8 idiomas, dando vida à nossa estratégia de comunicação. Então, nós vamos começar agora a mostrar para vocês a nossa estratégia de comunicação junto com o plano de ação. E vocês veem, então, que essa foto ela ilustrou o material todo que saiu para que nós passássemos o plano de ação dentro da comunicação para todos vocês. Segue. Qual o nível de entendimento em 2015? Né? Foi uma pergunta que foi feita em 2015. Segue. Chegou-se à conclusão, após essa pesquisa, que o reconhecimento global ele era muito pequeno. Em 2016, quando a pesquisa ficou pronta e se fez a tabulação dos resultados, nós chegamos à conclusão de que houve um avanço do reconhecimento global da marca Rotary, mas as pessoas ouviram falar, 3 entre 4 pessoas já haviam ouvido falar sobre o Rotary, mas não sabiam o que era o Rotary, o que ele fazia e quem eram os rotarianos. Segue. Aí depois, uma outra pesquisa, já em 2018, mostrou que o entendimento sobre o Rotary melhorou um pouco. E aí nós tivemos essa outra pesquisa com esses resultados, né? E aí nós tivemos que a Índia, 57%, o Brasil, 41%, Taiwan, 34%, e o Japão, nós tivemos aí 16%. Então, nós chegamos à conclusão que não havia nós não chegamos nem a 60% de entendimento, e que nós precisávamos fazer mais em termos de entendimento sobre o Rotary. E aí que foi criada a campanha Pessoas em Ação, que é uma campanha e que ela nasceu, primeiramente, ela nasceu como uma campanha publicitária, e quem é da publicidade sabe o que é uma campanha, né? Que foi para realmente alavancar a instituição, e ela deu tanto resultado no mundo todo que ela se tornou uma campanha do Rotary, ou seja, ela ficou agregada a todo o nosso material de comunicação dentro da instituição. Segue. E qual o nosso objetivo comum dos 35 mil clubes do mundo?
é elevar o entendimento global do Rotary em 10% até 2022. E nós temos também até 2022 para que todos os clubes usem a marca do Rotary corretamente. Segue. E o que nós estamos fazendo, né? Estamos trabalhando, estamos correndo atrás, estamos procurando novos projetos, novos programas, estamos nos adaptando aos novos tempos, estamos tentando conectar mais pessoas pelo mundo, estamos colocando mais pessoas na nossa linha de trabalho e, com isso, nós estamos procurando melhorar o nosso trabalho. Segue. E aí eu pergunto, vocês conhecem o plano de ação do Rotary? Então, provavelmente, se nós estivéssemos numa presencial, eu estaria perguntando para um ou outro, mas em tela fica mais difícil, mas depois aqueles que conhecem já o plano de ação podem escrever, que depois nas perguntas eu vou querer que você fale um pouquinho sobre o plano de ação do Rotary. Segue. Então, nós temos aí as prioridades estratégicas do nosso plano de ação, né? Então, para se ter uma marca forte, nós temos que ter 4 prioridades estratégicas, né? Essas prioridades estratégicas são, nós temos que aumentar o nosso impacto, né? Nós temos que aumentar o nosso alcance, aumentar a nossa capacidade de adaptação e aumentar as pessoas e trazer mais pessoas para dentro da instituição. Segue. As prioridades do nosso plano de ação, nós sabemos que as pessoas em ação, exatamente da nossa campanha Pessoas em Ação, são solucionadoras eficazes de problema. A gente tem um mote, uma frase que diz, o rotariano é aquele que vê solução aonde todos veem problemas. Então, quando a gente quer aumentar o nosso alcance, nós somos pessoas que queremos solucionar os problemas de uma forma eficaz. Cheque. E também nós somos pessoas que engajamos e inspiramos outras pessoas, né? Então, por isso, nós vamos aumentar o nosso alcance, sair um pouco da nossa região e aumentar a fala sobre o Rotary em regiões onde o Rotary ainda não é conhecido. Segue. E também nós somos pessoas que entendemos as necessidades do próximo, né? Por quê? Porque nós somos pessoas que nos adaptamos a tudo aquilo que precisa de se adaptar. Por exemplo, a pandemia. A gente conseguiu se adaptar aos novos tempos, nem o Conselho de Legislação conseguiu, com a flexibilização há cerca de 3 anos atrás, que nós fizéssemos reuniões virtuais. Mas com a questão da pandemia, nós nos adaptamos, entendemos as necessidades de todos e estamos aí procurando fazer reuniões e cada vez mais estamos dominando a máquina e conseguindo fazer reuniões excelentes como esta de hoje aqui. Segue. E também nós somos pessoas em ação porque nós somos inventivas, empreendedoras e resilientes. E nós somos pessoas que nós trazemos outras pessoas para dentro da organização e nós incluímos em tempos de equidade, de inclusão e de diversidade, nós entendemos a diversidade dentro do Rotary e nós trazemos outras pessoas para dentro da nossa organização. Isso tudo são as prioridades do nosso plano de ação para que a gente tenha uma marca mais forte. Segue. E aí, o que nós faremos, né, daqui para frente, né? Então, veja bem, nós temos que pensar nas ações sempre ligadas a este plano de ação e sempre procurando levar para a imprensa fotos em ação. Essa é uma foto de um rotaractiano que está pintando um asilo, por exemplo, e ele está aí
mexendo com as tintas. Então, nós não precisamos de ficar até um diploma, quando a gente vai entregar, a gente pode entregar olhando no olho do outro, isso no presencial, né? Não precisa de ser aquela foto posada com o diploma na frente. Segue. Então, nós temos aí as estratégias integradas para unificar a nossa comunicação e todas as nossas experiências, que são os nossos projetos, os nossos programas, né? Os programas estruturados do ROT, como Interate, Rotarate, RILA, Intercâmbio de Jovens. Para que nós tenhamos essa estratégia de comunicação e essas experiências, cuidando para que a marca seja mais forte, nós temos que ter uma única voz. Todos têm que falar a mesma voz. Então, hoje, o Rotary tem uma voz inteligente, uma voz compassiva, uma voz mais inspiradora. Foi-se o tempo daquela voz opressora que o Rotary já teve no passado. Uma voz autoritária? Não, a nossa voz é única e ela tem que ser inspiradora, para que a gente conquiste as pessoas mais novas e para que elas venham para a nossa instituição. Nós somos embaixadores da marca. Cada um de nós, não é só o Marcelo, que é a imagem pública do clube, ou a imagem pública do Conecta, que é o Elber, ou a imagem pública do Alto da Lapa, que é a Sandra, ou a imagem pública do Morumbi, que é o Borcato. Não, todos os rotarianos, 1.200.000, são embaixadores da marca. Nós temos que proteger a marca, nós temos que divulgar essa marca, e por isso nós somos embaixadores da marca. E nós temos que contar as nossas experiências, né? Aquilo que nós fazemos nos nossos clubes. Antigamente, o Rotary tinha aquele mote, aquela frase: o que a mão direita faz, a mão esquerda não mostra, porque nós achávamos que deveríamos fazer o bem e não mostrar aquilo que nós havíamos feito, porque se entendia que aquilo era um pouco de exibicionismo. Mudou. Hoje nós temos que mostrar tudo aquilo que nós fazemos. E nós também temos que ativar os nossos eventos nas comunidades. Estou falando quando a gente puder também fazer presencial, mas hoje, algumas coisas, hoje vocês fizeram uma ativação de evento na comunidade. Vocês trouxeram uma profissional da polícia, médica, e a doutora Juliana, e vocês homenagearam a doutora. Então, é uma ativação de um evento que, se fosse presencial, evidentemente seria maravilhoso, mas não podendo ser presencial, ele foi um evento também muito bonito presencialmente. Ele deve ser registrado e deve ser mostrado para a comunidade, nas redes sociais, na rede tradicional, essa atividade que vocês fizeram. Então, isto vai fazer com que a nossa marca seja cada vez mais forte. Uma única voz, embaixadores da marca, contando as nossas experiências e ativando os nossos eventos dentro da comunidade. Segue. Então, como eu já falei, nós temos que ter uma única voz para que essa identidade do Rotary International seja conhecida por todos. E aí eu falo que a identidade, ela não é só a identidade visual da marca, essa que está aqui atrás de mim, no guia de identidade visual. Ela é também a identidade, o conceito da instituição, o que ela é, o que ela faz e quem são os rotarianos, né? Nós somos o Rotary, nós somos as pessoas em ação e nós somos a voz do Rotary. E nós somos os embaixadores do Rotary. Segue. Tudo isso para mostrar para vocês que hoje nós temos uma unidade dentro da marca e um reconhecimento organizacional no mundo. Então, vocês vejam, a primeira marca é a marca mãe. Ela é a marca do RI. É a palavra Rotary e a roda rotária. Essa marca é a marca de assinatura do RI.
Ninguém mais pode usar, a não ser os funcionários, o presidente do RI, os diretores, os coordenadores de imagem pública, de Fundação Rotária, de Rotary, os ENGAs, que são os doadores que tratam das doações extraordinárias, e os funcionários. Aí nós temos abaixo à esquerda, Rotary Club Location, né? Ali você vai colocar a localidade. Então, é a marca de assinatura dos clubes, que ela veio da marca mãe. Por isso, a marca do Rotary é a marca mãe. Depois nós temos a segunda marca, que é para colocar o número do distrito, que a gente sabe que tudo isso feito no Brand Center, com as cores corretas, os tamanhos corretos, as posições corretas. E depois nós temos The Rotary Foundation, que também vem da marca mãe, né? E depois nós temos a marca do Rotary Club, do Rotaract Club, que vem também da marca mãe, e o Rotaract na cor a rosa magenta, e o Interact na cor azul. Então, vejam, antigamente nós tínhamos aquela gama de... E faltou aí do intercâmbio de jovens, que é também ela é oriunda também da marca mãe, só que ela tem o New Exchange, Rotary Youth Exchange, RIE. Ela tem junto com a marca mãe. Segue. E nós criamos também essa logomarca, que é da campanha Pessoas em Ação. Aquela campanha em que nós mostramos que nós temos 10 verbos para agitar a campanha. E as pessoas não podem inventar outros verbos, porque esses verbos, eles são verbos de... eles foram escolhidos e eles estão registrados, e para se mexer nisso, nós temos que ter um trabalho dentro do jurídico do Rotary International. E eu vejo aí as pessoas misturando vários, como eu diria, verbos junto com a palavra juntos, nós, né? Como se fossem verbos. Nós não podemos fazer isso. Então, nós temos só que usar os primeiros 4 verbos que foram da campanha, que é inspirar, conectar, transformar e combater a polio. E depois os outros 6 verbos, que é aprender, capacitar, orientar, combater a fome, salvar vidas, empoderar. Acho que eu falei todos, né? Acho que eu falei todos. Bom, segue. Então, nós não podemos inventar outros verbos, porque isso está registrado, é uma marca registrada do Rotary International, e ninguém pode... O governador Chico tem uma empresa de marca, ele sabe do que eu estou falando, e todos vocês sabem também que nós não podemos realmente trazer outros verbos que não sejam esses 10 verbos da campanha Pessoas em Ação. E aí nós temos os embaixadores da marca, como eu falei, os 1.200.000 dos 35 mil clubes do mundo são pessoas que capacitam, incentivam todos os associados a contarem suas histórias de impacto como embaixadores da marca. Segue. E também nós, como embaixadores, nós temos, e como essa única voz que nós temos que incentivar os clubes a promoverem e a salientarem e a mostrarem para as comunidades as suas oportunidades e as suas experiências distintas, aquilo que eles fazem. Mesmo em época de pandemia, nós estamos trabalhando muitíssimo nas comunidades onde os clubes estão inseridos. Segue. E as ativações em eventos, né, que é engajar e energizar o público em geral com nossos eventos principais. E aí entra o público externo, né, e entra os nossos stakeholders, né, que são o governo do estado, o governo
federal, o governo municipal, as organizações, como a Polícia Militar, todos eles nós temos que envolver nas nossas atividades. Segue. E uma estratégia de comunicação completa, ela, para trazer uma marca forte, então, nós colocamos aí as estratégias de comunicação e experiências, né? E também as prioridades estratégicas, que são aquelas primeiras que eu falei, que maior impacto, maior alcance, adaptação e também reconhecer as pessoas e alcançar mais pessoas e trazer mais pessoas para a nossa organização. Segue. E aí eu pergunto, para melhorar também essa marca dentro dos clubes e dentro do distrito e dentro da coordenadoria e dentro do RI, eu preciso de fazer o quê? Eu tenho que ter uma boa equipe, né? E a equipe? A equipe, a gente pode procurar pessoas que tenham jornalismo, formação em jornalismo, publicidade, conteúdo, e hoje tem mais uma gama de pessoas que trabalham com as mídias sociais. E se o clube não tem, corre atrás na comunidade, convida essas pessoas para fazerem parte do clube. E caso não consigam, tem muitos rotarianos que não são formados nessas áreas, são advogados, são administradores, mas eles gostam e eles estudam e vão no Brand Center, e o Brand Center tem tudo que se precisa para se fazer a divulgação e, desta forma, construir a imagem pública da organização. Segue. E como embaixadores da marca, nós podemos também ser os primeiros a identificar formas de dar vida ao nosso plano de ação. Nós temos que ser a voz da influência, né, dentro do Rotary, incentivando nossos associados a contarem as suas histórias. Tem um programa que o Rotary lançou que chama Contando a Sua História, né? Conte a sua história. Então, vocês podem implantar isso nos clubes para que cada um conte a sua história, e vocês podem também contar as histórias do clube, de fundação do clube, dos rotarianos mais antigos do clube, que tem as histórias para contar, as histórias da comunidade, as histórias que envolvem as autoridades e os projetos e programas que fizeram mais sucesso na comunidade. Então, nós temos que incentivar muito a esse contar histórias, né? Então, nós temos que ser bons contadores de história, nós temos que ser convincentes, né? Relatando como essas conexões aconteceram e como essas ações também fazem e de onde nós vivemos, porque nós queremos transformar o lugar onde nós vivemos num lugar melhor. E temos que ser expert nos vários recursos sobre comunicação e marca, orientando onde, como e por que utilizar a marca do Rotary. Segue. Eu selecionei esses momentos históricos que vocês podem clicar em cima deles aí o Marcelo pode depois passar para o clube, que são histórias que todo clube deve contar naquele momento da orientação rotária, da pílula rotária, do momento rotário, da instrução rotária, que é a história dos lemas, né? Que é muito linda, os 4 primeiros rotarianos, aquela história do Paul Harris, agora nós estamos aí perto do 23, então vamos tentar fazer homenagens nas câmaras municipais, algumas não estão tendo sessões presenciais, podemos fazer virtuais, ou só uma moção de aplauso, e vamos contar essa história para a mídia externa. Nós temos aí os nossos coordenadores, receberam vários texto pequeno para a mídia social, Instagram, Facebook, e trechos maiores para a mídia tradicional. Reconhecimento do companheiro Paul Harris, por que isso existe, a história das mulheres no Rotary, nós estamos fazendo 32 anos de mulheres no Rotary, as árvores da amizade, a árvore do Rotary, que está na hora de plantar o longo histórico do Rotary na capacitação dos jovens, os 4 programas, né, estruturados, que é o Interatio, o Rotaratio, o Intercâmbio, o RILA, e deixando uma marca, e porque o ano rotário começa em 1º de julho. Então, muito interessante os clubes saberem. Segue.
E como a falta de conscientização do público, o público externo, né, e às vezes até o interno, sobre o nosso trabalho, afeta a atração de novos associados e a arrecadação de valores para a Fundação Rotário. Então, a gente diz que sempre que o público externo, ele desconhece esses programas que eu acabei de falar, os estruturados, né? O Kids não é estruturado, mas é também feito por vários clubes. Os estruturados são apenas o intercâmbio, o Rotaract, o Interate, o RILA. Ele desconhece também os projetos globais e os distritais da Fundação Rotária. E muitas vezes eles não são divulgados. Você faz um projeto de $300 mil, de $200 mil, de $100 mil, e ele não é divulgado na comunidade com embasamento. Quando a gente vai divulgar um projeto, a gente tem que ter as evidências daquele projeto, temos que embasar o projeto. Nós temos que colocar o projeto, como ele foi realizado, dentro dos 5 Ws, né? Em releases com foto significativa, foto em ação, foto do resultado do projeto, foto da pessoa beneficiada, mas nós temos que escrever lá quando foi, onde foi, por que foi, o que foi, quanto custou, né? Como e quem fez, né? Qual o clube que fez, o nome do presidente daquele ano, da comissão, tudo isso pode ser parte do release, né? E aí eu já respondi a pergunta: que oportunidades vocês terão para divulgar o Rotary ao público externo? Lógico, só tem uma forma de divulgar: resultado de projeto e de programa. Segue. E que tipo de público vocês devem considerar ao divulgar o Rotary? Sempre o público interno e externo, porque essa roda giratória que nós temos no Rotary, que entra e sai, entra e sai, entra e sai, a gente está sempre precisando também de falar dentro da organização sobre a organização. Segue. E como podemos usar as histórias para promover o Rotary não rotarianos e ajudá-los a compreender o nosso trabalho? Eu dei para vocês vários exemplos ali de histórias que vocês podem contar, e vocês têm as suas próprias histórias e as histórias dos clubes, que vocês podem transformar em belíssimas histórias e contar para público interno e público externo. Resultados dos trabalhos executados nos clubes, histórias dos clubes. Segue. E o que torna uma história confusa ou passa a impressão errada do Rotary? É uma história que não tem embasamento, uma história que não tem dados e uma história que não tem evidências. Segue. E quais os elementos de uma boa história? A gente, quando vai contar uma história, a gente deve usar uma lauda só em Word, organizar as ideias, construir um bom enredo, ter 1 ou 2 personagens, normalmente quem executou e quem foi beneficiado pelo programa ou pelo projeto. Abordar sempre algum tipo de mudança. Que tipo de mudança ocasionou na vida dessa pessoa? Que transformação ocorreu, né? Faça ganchos com o que pretende ao contar a história, né? E seja realmente um bom contador de história. Siga. Segue. E lá no Rotary International nós temos desse programa que foi lançado, não é programa, é uma promoção, que chama Conte a Sua História, que eu estou ressuscitando em alguns clubes, e a gente tem contado, as pessoas têm contado suas histórias, e tem sido muito gratificante, muito motivador. Traz bastante interesse para todos os companheiros, cada um contar a sua história, mas não contar a história assim, desde que nasceu até os dias atuais, de uma forma criativa, com fotografias, com textos grandes na tela, e com fotos em que a pessoa vai contando a história dentro daquele prazo que o clube determinar para que a pessoa conte a sua história. Segue. Então, eu deixo aí para vocês essa promoção e convido todos a contar a sua própria história dentro do Rotary, porque todos nós temos uma linda história dentro do Rotary. Segue. Aqui agora tem uma série de fotografias em ação de várias partes do mundo, e eu selecionei essas, então passa rapidinho aí para mim, não precisa de demorar, é só para ver
o que são fotos em ação. Fotos, olha, essa foto, por exemplo, está entregando a vacina, não aparece o rosto de ninguém. No entanto, ela foi aproveitada dentro do site do Rotary International, porque é uma foto muito importante. É a vacina da polio. Segue. Essa também do presidente, quando ele soube que ele teria a pandemia, né? E, então, eu gosto sempre de homenageá-lo, porque eu acho que o lema dele foi maravilhoso, o Rotary Conecta o Mundo, que foi o ano que nós descobrimos a conexão mesmo, e descobrimos os Zooms e todas as plataformas. Eu já trabalhava com o Skype e com outras plataformas por causa do intercâmbio de jovens há uns 10 anos. Mas o Zoom veio assim dominando tudo junto com o Rotary Conecta o Mundo. Segue. Aí, por exemplo, uma foto de doação de alimentos, essa foi em Taiwan. Segue, pode ser mais rápido. Essa é de uma rotaractiana, aqui também de uma corrida de bicicleta. Segue. Aqui de uma limpeza de um rio, essa na Irlanda. Essa aqui lá em Registro, esses são do nosso do Rotary Club de Registro. Segue. Essa é uma rotaractiana. Aí também são 2 rotaractianos. Segue. Alguns rotarianos conversando depois de uma reunião ou de um projeto. E, por fim, as perguntas SS aí deve ter na hora que eu passei para o Marcelo, deve ter desconfigurado aí, Marcelo. Então, agora eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui para algumas perguntas, se vocês quiserem e tiverem perguntas. Muito obrigada. Governadora, esse programa Conte a Sua História, nós temos no nosso clube de uma forma muito estruturada, é o Quem Sou Eu. É a mesma coisa? Nós temos... Não. Não? Não. O Quem Sou Eu, ele é rapidinho, a pessoa tem que ir lá fazer em 5 minutos, né? Esse não, esse você tem que contar a história mesmo, sabe? Você prepara o material para tela, você coloca fotografias. Se você tiver foto da barriga da mãe, eu já vi gente que colocou lá a mãe grávida e aí vai colocando a escola, vai colocando, contando toda a história. Ele é um pouco diferente. Dá licença, mas no nosso clube é assim. Ele é um pouco diferente do Quem Sou Eu, entendeu? Acho que o nosso clube fez um misto, porque Exato. São longas, são um pouco mais longas os nossos Quem Sou Eu. E a pessoa, desde a sua origem, ele relata... mas ele relata em tela, mostrando tudo a vida dele, ou é só conta? Não. Tem apresentação de fotografias, pai, da mãe, dos filhos, e conta muitas histórias. É muito rica. No nosso clube tem sido muito dinâmica a apresentação. Então, esse Conte a Sua História, ele motiva muito os companheiros e o clube, né? O Rotary pede para usar o que, quem, quando, onde, quando e por quê. E estruturar a história, entendeu? Estruturar os personagens, estruturar as pessoas que você vai colocar na sua história, né? Pai, mãe, irmãos. E tem gente que não gosta de colocar e não coloca, sabe? Então, talvez a diferença entre a promoção do Rotary agora esteja nessa sistemática que eles colocaram dentro da história. Mas eu também, quando eu conheci, foi a primeira coisa que eu falei com os meus coordenadores de Evanston, que foi que a gente tinha o Quem Sou Eu no passado, no meu clube tinha, hoje não sei mais, alguns clubes eu sei que continuam tendo, mas foi muito forte o Quem Sou Eu no passado, né? E alguns clubes continuam como o de vocês, né? Parabéns. Muito forte. E talvez eles precisem um pouco de aula de jornalismo para entender os 5 Ws e os 2 Hs, mas isso fica... Não, no caso do RI, ele pede para a gente orientar dessa forma, porque essas histórias podem ser colocadas no showcase. E para colocar no showcase, ela tem que ter
um alinhamento, né? Ela tem que ter um alinhamento jornalístico e ela tem que ter um estilo, ela tem que ter fotos, você não pode colocar 40 fotos, você tem que escolher fotos. Nós tivemos agora, a semana passada, uma menina que foi minha intercambista do NGSE, não, NGE, New Generation Exchange no Arizona, a Beta. Ela foi jornalista da Record, da Bandeirantes do Canal Rural. E hoje ela está na Bolsa de Chicago. Ela fez uma totalmente diferente. Ela não, inclusive a dela eu vou colocar no showcase. Ela não colocou, por exemplo, os pais e nem ela falou do pai e da mãe, mas ela contou, ela fez 4 slides. E ela contou uma história assim maravilhosa, entendeu? Então, é nesse sentido que talvez seja diferente do antigo Quem Sou Eu, tá? Muito bom, eu gostaria de ver. Então, quando eu tiver... A da Beta, dá para passar para vocês, porque foi até agora foi a única que eu achei assim que eu colocaria no showcase, sabe? Do Rotary International. Mas parabéns, então, para o clube, se vocês já fazem, né? É que vocês não abandonaram Quem Sou Eu de antigamente, né? Não, pelo contrário, evoluiu. Que ótimo. A apresentação foi tão boa que o pessoal está em silêncio, não tem pergunta para fazer, está vendo, governador? Foi tão completa. Eu posso entrar e fazer umas perguntas e uma solicitação? Sim, pode, Elias, por favor. Então, tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a palestra, foi muito bacana, a orientação, mas eu gostaria eu sou radialista e gostaria que a doutora Juliana, se autorizarem, eu entrevistar ela no próximo sábado, se ela estiver aí ainda. Ela e o doutor Nelson, que também trouxe ela. E homenagear o Rotary Club por esse trabalho de divulgação, de uma Muito pessoa bom. tão influente e tão necessária nesse momento, que é a doutora Juliana. Isso mesmo. Elias, quem fala que é o Marcelo, eu preciso do seu telefone e seu e-mail para mandar para você os releases que a gente manda com frequência sobre as atividades do nosso clube. Bacana. Outra coisa que eu quero falar é que a revista do clube Barueri Alphaville, foi eu que iniciei ela, tá? Lá nos anos 90. Não existe mais. E a primeira mulher que entrou no Rotary Club também foi nesse clube, que foi a Vivian, a primeira rotária no Brasil, rotariana, que é muito bacana também homenagear uma pessoa assim, que hoje já não sei onde ela está mais, mas eu vou te passar o telefone e algumas coisas que a gente pode interagir junto aí. E só quero saber se a doutora Juliana pode ser entrevistada comigo no sábado, ao meio-dia, pela Rádio Nova Difusora. Posso sim. Posso sim. Então... Me ouviram? Acho que caiu o sinal do Elias, eu estou vendo aqui. Deve ter caído o sinal. Então, doutora, prejudicado. Vou pegar seu contato com o Nelson, doutor Nelson, e vou solicitar os dois no sábado, às 11h30, lá no endereço que eu vou lhe passar, para entrevistá-la e para também fazer uma homenagem ao Rotary Club por esse diploma que você recebeu aí, muito bacana. Tá bom? Tá ótimo, fechado. Eu aceito sim, viu? Então, bacana. Obrigado a todos. Parabéns, Elias. Obrigado. É isso mesmo, vocês têm que mostrar, não importa que a ação seja como eu falei durante a palestra, não importa que seja pela internet, né, numa reunião virtual, o importante é que ela seja divulgada e mostrada ao público interno e ao público externo.
A nossa rádio, ela pega, em média, 20 milhões de residências. Então, provavelmente, aí, 60 milhões de pessoas que podem ouvirem, né? Mas bacana, vamos fazer isso mesmo. Muito bacana. E Elias está fazendo retorno ao nosso clube, é isso, companheiro Nelson? Ele é seu convidado, né? Isso mesmo. O Elias é nosso companheiro já, mas já vamos dar o procedimento aí de acordo com a vontade e vamos fazer a consulta ao nosso presidente, que é a nossa autoridade máxima do nosso clube, para qual vai ser a opinião dele. Aí nós vamos dar o procedimento, é claro, evidentemente, com a concordância de todos, no rito normal para receber o PIN de representatividade. O presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Malu, você está boa? Eu estou bem, é sempre um prazer ouvir. A gente sempre aprende. Obrigada, Malu. Quando você falou sobre essas histórias no clube, me ocorreu que talvez pudesse também ser divulgado a história do clube. Então, realmente, colocando pessoas, colocando companheiros que já se foram, ou companheiros que ainda frequentam o clube, mas de épocas anteriores, com fotos, eu achei que também pudesse ser feito dessa forma. Seria uma maneira de divulgar e de informar os mais novos também, né? Porque às vezes a gente ouve falar em uma pessoa que é importante dentro do clube e tal, e para quem é jovem, quem está iniciando no clube, não sabe quem foi aquela pessoa, o que ela fez e tal. Então, quando você começou a falar em histórias, me ocorreu isso. Quem sou eu, nós já fazemos exatamente nesses modos que a senhora falou. Mas do clube, eu acho que seria interessante. Nós temos a pílula rotária, que é ótima, mas poderia alguém elaborar, ou mais de uma pessoa, assim, elaborar algum histórico do clube também. Alguns clubes, eu me lembro que eu fui ao Osasco, antes do Osasco completar 60 anos, foi ano passado, né? E quando terminou a palestra, eles sentaram e falaram, nós vamos escrever a história do clube. E fizeram aquele livro, né? Então, assim, o Rotary também, quando a gente fala, conte a sua história, pode ser a sua pessoal, que vocês já fazem com Quem Sou Eu, só que o Rotary pede que seja algo estruturado e que seja rápido, poucas coisas para se colocar no showcase, né? Você pode contar a história de um projeto, por exemplo, o Chico tem um projeto, ele não, o clube tem, né? Mas eu conheci o projeto na gestão dele, porque, aliás, eu estive na gestão do Chico. Acho até que ele está querendo falar, eu vou deixar ele falar. Presidente, eu vou passar a palavra para ele, se puder. Fica à vontade, sem problema nenhum. Dele. Tá certo. Por gentileza. Boa noite a todos. Queria parabenizar a doutora Juliana, parabenizar a nossa queridíssima governadora Ligeia. Queria saudar, né, também além da Ligeia, da doutora Juliana, meu governador preferido, aí, o Edson Porcato, aí, e os nossos presidentes, aí, não só o nosso, o Celso Traco, mas o Olívio, Moacir, a Ângela e a Elaine e todos os nossos companheiros. O que a Ligeia ia falar, eu quando fui presidente em 99, a Magda, está aqui do ladinho, o Dimas e a Eiko, fomos na posse da presidente do clube dela, né, que era a Cristina. E lá eles tinham um projeto de alfabetização de adultos, com o professor Bertual, né? Então, naquele dia, eu falei, vou fazer isso aqui no meu clube, né? Depois de 15 dias, a Ligeia e a Cristina e o professor Bertual esteve no nosso clube. Temos até prova, temos até fotos, né? Para mostrar esse momento. Foi aí que nasceu o nosso projeto de alfabetização de adultos. E é isso que essa história que nós devemos contar, né? O que chamou a atenção da Ligeia, que eu sempre defendo, que nós, como líderes, a nossa fala tem que ser sempre inspiradora. Sempre. Sempre. É isso. Parabéns, Ligeia. Parabéns a todos aqui e tenham todos uma boa noite. Governadora, licença, Celso. Governadora, eu queria registrar aqui a presença de uma combativa
é imagem pública. Aliás, a única participante da minha subcomissão do Grupo 9 de Imagem Pública que está aqui presente, que é a presidente da Comissão de Imagem Pública do Rotary Clube de Barueri Empresarial, a nossa colega de profissão, Adriana Vasconcelos, a quem nós gostaríamos de dar as boas-vindas, e ela tem sido uma fiel e ativa profissional e rotariana nessa área de imagem pública. E minha afilhada, viu?